Olha, cara, eu vejo muita gente por aí dizendo que o Bitcoin é a solução para todos os problemas da humanidade. Exatamente, literalmente todos os problemas. Inflação, Bitcoin. Corrupção, Bitcoin. Crise existencial, Bitcoin. Tomou chifre, Bitcoin. Só que, e se eu te falar, cara, que essa visão ela pode ser tão perigosa quanto acreditar cegamente no sistema financeiro tradicional? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque aqui, eu entendo o entusiasmo. Eu realmente entendo. O Bitcoin é uma tecnologia fascinante por diferentes motivos. É um protocolo descentralizado, resistente à censura, escasso por design. É maneiro demais. Só que, aqui que tá o maior problema. Quando você transforma uma ferramenta em uma religião, você para de pensar criticamente. E aí, justamente, cara, é aqui que o ponto a qual eu tô querendo bater. Você se torna exatamente aquilo que você tanto critica nos tradicionais. Um seguidor cego. O maximalista de Bitcoin, ele cai numa armadilha muito específica. Ele pega uma tecnologia que é só isso, é uma tecnologia, e transforma ela num dogma. Qualquer crítica vira heresia, qualquer alternativa vira shitcoin, qualquer dúvida vira falta de conhecimento. Tipo, sério isso. Só que assim, eu preciso também separar o joio do trigo. Porque não estou dizendo que todos os maximalistas, eles são, como no X, as pessoas estão chamando de maximacacos. Porque tem muitos caras que são maximalistas que eles possuem um conhecimento muito aprofundado sobre a tecnologia, de fato. Só que não são todos, sabe? E eu vejo que existe um grupo muito específico de pessoas dentro do cenário Bitcoin que eles realmente entendem do que estão falando. Eles realmente possuem conhecimento técnico sobre o que eles estão falando. Só que também tem uma galera que acaba aproveitando da ausência de conhecimento de outras pessoas e acaba tendo uma postura mais fanática, acaba tendo um discurso muito mais incisivo que acaba justamente abaixando esse pensamento crítico. E olha, eu vou te dar um exemplo bem prático aqui para ilustrar isso. Imagina que você descobriu que andar de bicicleta é melhor para o meio ambiente. E você pensa, pô, é muito melhor andar de bicicleta para o meio ambiente do que andar de carro, certo? Beleza, faz todo sentido. Só que aí você começa a andar de bike, você se sente bem, você fica mais saudável, você economiza mais grana, você começa a ficar mais disposto, começa a te gerar uma série de benefícios que antes você não percebia isso. Beleza, tudo certo até aqui. Só que aí você começa a olhar para todo mundo que anda de carro. Aí você pensa, pô, essas pessoas elas são burras, elas não entendem nada, elas estão destruindo o planeta de propósito. Você para de ouvir os argumentos de quem precisa do carro para trabalhar, para levar o filho para a escola, para viver a vida delas, ou até mesmo para quem trabalha com isso, para quem faz transporte. Tem pessoas que levam crianças para a escola e usam o carro como transporte. Só que aí o que acontece na prática? Você acabou virando um fanático da bicicleta. Exatamente. E a mesma coisa ocorre também com o Bitcoin, tá ligado? Porque quando você para de ouvir críticas válidas, quando você ignora as limitações técnicas reais, quando você ataca qualquer pessoa que questiona, você não tá sendo racional, você tá sendo emocional. E olha, eu vou ser bem direto contigo. Eu já até comentei isso em alguns outros vídeos, pretendo abordar isso de algo muito mais profundo em próximos vídeos, mas o Bitcoin tem falhas. Não muitas, não críticas ao ponto de viabilizar o projeto, mas ele possui falhas. Lá em 2010, teve uma falha no código, até comentei isso em outro vídeo, que permitiu que alguém criasse por volta de 184 bilhões de bitcoins em um único bloco. Isso, bilhões. Só que o problema foi corrigido, a blockchain foi revertido, mas o ponto é, o código ele não é divino. Ele foi escrito por humanos. E humanos erram. Cara, e é justamente aqui, cara, que isso me deixa um tanto perplexo, porque eu penso, poxa, se você olha para a história do Bitcoin, nitidamente dá pra perceber que é uma criação que ela não é isenta de falhas. Se ela não é isenta de falhas, pra que esse fanatismo? Só que aí você começa a ir mais fundo. Você começa a ir mais fundo nas intenções, nas camadas de intenções que possuem por trás desses discursos. Porque, no geral, geralmente, quem possui um discurso muito incisivo, possui um determinado discurso, é com o intuito de conduzir a um determinado cenário. Só que se você por vezes você não enxerga a consequência dessa ação de imediato, porque por vezes tem uma camada de consequências dessa situação que você não está enxergando a longo prazo. Então, por exemplo, isso é só uma suposição aqui, mas que eu pretendo explorar ela um pouco mais em próximos vídeos. Mas imagina que o que acontece quanto mais pessoas acabam usando o Bitcoin? Por que quanto mais pessoas entram no uso de Bitcoin, começam a usar mais o sistema começa a usar mais a tecnologia, por que o custo das transações ele começa a aumentar? Sendo que quando você olha no white paper do próprio Bitcoin, tá escrito lá. Você pode pegar o white paper do Satoshi Nakamoto e ler que inicialmente a ideia do projeto
era servir como dinheiro, cash, ponta a ponta, peer-to-peer, P2P. Só que hoje há um incentivo muito maior em usar o Bitcoin como uma reserva de valor. E olha, eu não estou falando isso para atacar os desenvolvedores. Eu estou falando isso porque a narrativa de código perfeito e imutável é perigosa. Isso sem falar nas intenções que existem fora disso, fora do código. Porque há como você influenciar uma coisa sem você, de fato, estar diretamente na atuação. Acho que eu vou dar um exemplo mais prático do que isso. Tem uma série, e isso vai fazer sentido, prometo pra vocês. Tem uma série chamada O Último Reino. Essa série é baseada, enfim, acho que eu não vou entrar nesse ponto, mas qual que é o ponto? É uma série que se passa por... Ela é uma adaptação de uma história onde a Inglaterra conta o processo de independência e da criação na Inglaterra. Beleza. Tem um momento na história em que o reino de Wessex, ele se vê diante de um dilema, porque ele está prestes a lutar contra um reino invasor. Só que esse reino invasor, ele trouxe uma proposta diferente. Ele propôs, ao invés deles guerrearem uns contra os outros, ele propôs, cara, por que a gente, ao invés de guerrear uns contra os outros, por que a gente não se torna aliado? Nós nos tornaremos aliados ao Wessex e estaremos vivendo em harmonia com vocês. E tem uma frase que, no final dessa temporada, que um dos reis, ele fala pro personagem principal, que ele fala o seguinte: esse cara, o Siegfried, ele nos mostrou que é possível ganhar uma guerra sem você guerrear, sem você entrar em combate com outras pessoas. Por que isso se aplica também nesse contexto do Bitcoin? Porque existem diferentes formas de você atuar sobre uma situação sem você estar diretamente atuando, de fato, fisicamente. Ou até mesmo você estando influenciando diretamente. Aí já entra uma questão de manipulação de mercado, já entra uma questão de narrativa, já entra diferentes questões. Só que, qual que é o ponto aqui? O Bitcoin, ele é seguro? Então, sobre isso, há discussões a respeito disso, que inclusive, algumas pessoas, como por exemplo o Coffee que já foi em diferentes canais, ele foi inclusive no Bloco Podcast, pretendo até fazer mais conteúdo sobre os argumentos que ele traz, as fontes que ele traz, ele aponta justamente certas críticas que, por sinal, eu nunca havia visto nenhum maximalista, nenhuma pessoa que cria conteúdo de forma séria pra internet falar sobre isso. Ele foi a primeira pessoa que me trouxe um olhar crítico sobre o Bitcoin. Tanto que, inclusive, tem uma live que, no meu vídeo sobre Bitcoin não é de Deus, eu comentei isso na live, que eu coloquei o trecho da live do canal, ele comenta justamente isso. Ele comenta sobre erros gravíssimos que ele observou nos logs do antigo IRC. Só que você assistindo a live, não sei se foi nessa live ou eu fui em outra, mas tem uma live específica dele que ele comenta que não é que ele seja contra o Bitcoin, só que na visão crítica, conforme ele foi analisando, e por ele ter um conhecimento de base muito robusto, ele tem um olhar crítico sobre a tecnologia, ele foi capaz de identificar muitos erros que poucas pessoas se dispõem a falar publicamente, a tornar mais público esse debate, essas críticas. Por quê? Porque é um jogo de interesse. Inclusive, uma das fontes que ele cita bastante, que é o Sequestrando Bitcoin, fala sobre isso. Fala sobre desenvolvedores que sugeriram melhorias para o Bitcoin, só que eles foram expulsos do projeto. Inclusive, tem um documentário que é de graça no YouTube, que é o chamado Cryptopia. E é comentado justamente isso. Não apenas nesse documentário, como também nesse livro Sequestrando Bitcoin, que houve uma bifurcação, que foi a criação do Bitcoin Cash. Por quê? Porque foi criado o Bitcoin Cash justamente para poder voltar às origens do que inicialmente o projeto Bitcoin tendia a ser. Porque em determinado momento do projeto houve um certo desentendimento por parte das pessoas responsáveis por estar no projeto. O que aconteceu? O projeto acabou indo para uma direção que inicialmente não era o pretendido de dar prosseguimento com o projeto. E isso volta justamente ao ponto do fanatismo que eu citei antes. O maior problema do fanatismo é que ele acaba tornando você fechado para aprender. Quando você decide que você tem todas as respostas, você fecha sua mente para novas informações. E aí, mano, meu caro, você fica preso.
Você fica preso no modelo mental que você não pode fazer mais sentido, que pode não fazer mais sentido daqui a 5 ou 10 anos. Assim, na minha percepção, esse modelo mental ele não faz sentido, porque assim, quando eu comecei a me aprofundar mais sobre Bitcoin, sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Eu convido que você também faça. Compare narrativas. Compare pessoas que são contra Bitcoin, pessoas que são a favor do Bitcoin, e comece a analisar os argumentos. Cara, esse é um exercício fenomenal. É fenomenal porque você acaba alimentando muito. Cara, alimentando muito mesmo o seu pensamento crítico. Eu fiz isso com maximalistas, fiz isso com críticos publicamente sobre Bitcoin. E conforme eu fui fazendo isso, eu falei, cara, tô identificando aqui muitas coisas que, por algum motivo, algumas pessoas aqui não estão comentando, sabe? E aqui, pensa comigo uma coisa. Eu quero que você pense comigo. Antes do Bitcoin existir, qual era a moeda, digamos assim, perfeita? Que era até então, era o ouro. Era escasso, durável, aceito globalmente. E aí tem toda aquela questão histórica. Que aí o governo dos Estados Unidos parou de ter o lastro, o dólar parou de ter lastro em ouro. Aí veio depois, 2008, veio o Bitcoin, mostrou que dá para ter algo ainda melhor em certos aspectos. Só que aqui, eu não tô querendo entrar na parte histórica, nem na parte das propriedades do Bitcoin e do ouro, não. Só que eu me faço a pergunta. Será que a evolução não parou por aí? Que nunca mais vai surgir nada que melhore o que o Bitcoin faz? Possivelmente, talvez, quem sabe, o Bitcoin ele seja o pontapé inicial para a criação de uma tecnologia ainda superior, mais superior que o próprio Bitcoin. É que é muito difícil cair nessa, pelo menos para mim, é muito difícil aceitar de mão beijada esse discurso de que você precisa encarar o Bitcoin como tudo que importa é o Bitcoin. Tudo que importa é o Bitcoin. E eu separei aqui alguns sinais que você pode estar virando um fanático de Bitcoin. Aí eu quero que você reflita com relação a isso. Quero que você reflita caso você esteja com algum desses sinais. Para primeiro, você não consegue aceitar críticas técnicas sem partir para a defesa emocional. Se alguém fala, por exemplo, a Liquid ainda tem problemas de UX, você já responde, você não entende nada, estude mais. O segundo, você menospreza qualquer outra criptomoeda ou tecnologia sem nem estudar ela. Ethereum, Bitcoin, Monero, Cardano, shitcoin. Cara, isso não é análise, isso é preguiça mental. Só que aqui, eu até coloquei um parêntese aqui, uma nota aqui, que é o seguinte. No universo cripto, de fato, tem muito golpe. E são poucas as moedas que são diferentes das outras, por isso que é importante você estudar a fundo, sabe? Você ter os fundamentos. E eu diria que, cara, um ponto, sem sombra de dúvidas, fundamental para que você tenha uma base é você ter o conhecimento histórico. Começa com o contexto. Mesmo na data de 2008, quando foi divulgado o white paper do Bitcoin, antes disso já havia muita história que influencia diretamente a criação do Bitcoin. Teve o movimento Cypherpunk, teve as tentativas anteriores de criação de uma moeda digital, porque apesar do Bitcoin, a gente poder considerar ele como uma bem-sucedida criação de moeda, a primeira que popularizou isso, que deu início a isso, antes mesmo disso havia, por exemplo, acho que o BitGold, havia uns outros projetos de moeda que eles já tinham essa ideia de criar uma moeda digital, só que ainda assim havia algumas questões técnicas de tecnologia que na época não foram possíveis, sabe? E aqui eu abro até um parêntese com relação a isso, que é uma crítica que eu vi o Coffee Nix ele realizando em algumas lives, que é um questionamento que fica muito válido. Porque assim, vamos pensar agora, e aqui é um momento, digamos, reflexivo, que alguns poderiam até chamar de momento chapéu de alumínio, mas pensa só. Quando você olha para toda a premissa do Bitcoin, por que o Bitcoin ele é tão interessante para a grande maioria das pessoas? Algumas pessoas podem dizer que é o preço, mas é o aspecto de não haver um órgão que está diretamente fiscalizando e tendo controle sobre a circulação dos Bitcoins. No caso, uma entidade estatal, por exemplo. É uma tecnologia descentralizada, correto? Só que aí você pensa, você começa a analisar algumas notícias, alguns movimentos, você começa a pensar, mas peraí, se isso aqui é uma tecnologia descentralizada, que em tese ela tira o poder da mão do Estado, por que muitas instituições, muitos estados estão incorporando isso para uso? Seja para reserva, seja para como forma de manipular preço de mercado, como forma de financiar projetos, seja lá qual for.
A questão do uso em si não é relevante para essa discussão agora, mas por que ele está sendo incorporado? Porque, em tese, se ele é uma ameaça real, não faria sentido o Bitcoin ele ser incorporado. Faria sentido demonizar ele e buscar acabar com ele. E aí você compara o Bitcoin, você compara justamente essa proposta, aí você compara com uma outra moeda que não tem tanta aceitação massiva do público, não caiu nas graças da grande massa, por assim dizer, que é a Monero. A Monero, não sei se vocês sabem, mas se vocês fizerem uma pesquisa, vai descobrir que a Monero, ela é, digamos, um ad hominem, é uma persona não grata para o grande irmão. O grande irmão detesta, por absoluto, a Monero, tanto que ela é criminalizada, se não me engano, em boa parte do planeta. Boa parte dos estados dos países proíbem Monero. E é curioso, porque você pensa, por que o Bitcoin não ocorre o mesmo? E o Coffee Nix, ele faz justamente essa crítica. Não é uma crítica, ele faz essa provocação. Ele faz um convite para as pessoas pensarem. Por que o Bitcoin ele não tem a mesma rechação, a mesma rejeição que o Monero tem? Será que é porque o Monero ele consegue ser mais eficiente que o Bitcoin em certos aspectos? Que fica um momento para você pensar, para você buscar mais respostas. Mas eu te convido a pensar, o que você acha disso? Bom, é o terceiro e último dos sinais. Você coloca todo o seu dinheiro, toda a sua identidade, toda a sua esperança no Bitcoin. E aí qualquer oscilação de preço, qualquer notícia negativa acaba virando uma espécie de crise existencial. Só que aqui não entra nem tanto na parte de crise existencial, eu diria mais na parte de você projetar no Bitcoin uma solução de problemas a qual não cabe o Bitcoin, nem mesmo a capacidade de resolver isso, sabe? E eu entendo que eu cheguei até a comentar isso na minha newsletter, no primeiro post da News Soberano, sobre essa projeção de esperança, como se o Bitcoin fosse resolver todos os problemas da sua vida e do porquê que ela acontece. Eu comentei isso na minha newsletter. E realmente não é ele não é fruto apenas do maximalismo fanático. Não, tem outros fatores também sociológicos, socioeconômicos, que acabam desencadeando esse efeito por parte de muitos jovens, inclusive. Bom, mas aí já entra uma conversa um pouco mais profunda que a gente já entraria em questões sociológicas, econômicas, até políticas, sociais, porque, querendo ou não, tudo atua de forma simultânea e está tudo conectado de alguma forma. Agora, com relação a esses cenários que eu comentei, cara, se tu se identificou de algum modo, mesmo de forma pequena, com algum desses pontos, toma muito cuidado. Porque eu não estou dizendo para você não acreditar no Bitcoin. Eu mesmo acredito no potencial da tecnologia, só que existe uma diferença muito grande entre você acreditar e você ser um fanático. Porque acreditar, eu não digo nem acreditar, mas você buscar estudar, entender os riscos e reconhecer as limitações e ainda assim decidir que vale a pena, é uma coisa. Agora, o fanatismo é você ignorar tudo isso porque o Bitcoin resolve. Que aí já entra nessa parte de projetar no Bitcoin uma espécie de utilidade e resolução de problemas que o Bitcoin não consegue resolver. Você pode acumular quantos Bitcoin você conseguir, mas você não vai conseguir comprar seu tempo de vida. Você não vai conseguir comprar certas coisas. Porque tem certas coisas que você não consegue comprar. E aqui já entra uma discussão um tanto mais filosófica, um tanto mais... Enfim, que não é nem o ponto principal desse vídeo. Cara, assim, meu conselho, e é, digamos, o ponto crucial aqui desse vídeo é: seja crítico. Até com as coisas que você gosta, com as coisas que você... Especialmente com as coisas que você gosta. Porque assim você continua evoluindo, você começa a tomar decisões melhores. Você buscar questionar o Bitcoin, questionar as alternativas, questionar até o que eu estou falando aqui agora, é justamente você seguir a máxima de não confie, verifique por si mesmo. E a grande questão, meus caros, é que hoje existe muito um problema, que eu já até comentei isso em vídeos passados, mas cara, querendo ou não, isso é um problema, que é a distração. E quando eu falo de distração, você pode interpretar por diferentes óticas, seja de informação, enfim. Só que o ponto é que é muito fácil você se distrair hoje. Hoje existe toda uma dinâmica que ela torna muito propício nos manter no estado de distração. O problema do estado de distração, eu até cheguei a ilustrar isso de forma visual em um vídeo meu, que o estado de distração, ele te gera confusão, ele gera ruído, ele gera, de certo modo, frustração. Ele te gera um efeito, cara, que você se mantém numa espécie de estado sonolento da realidade.
Enfim, eu poderia até adentrar um pouco mais sobre esse assunto, mas o vídeo vai ficar até maior do que deveria estar. Então eu te deixo uma última pergunta. É a última pergunta desse vídeo para fechar com chave de ouro. O motivo pelo qual você investe, você compra, você coloca sua energia e recurso no Bitcoin porque você estudou e acredita na tecnologia, ou porque você quer fazer parte de uma tribo que te faz sentir especial, ou porque você pensa que o Bitcoin vai resolver todos os problemas da sua vida. E lembra de novo, a diferença entre um investidor, um fanático, ou até mesmo uma pessoa que pensa de forma crítica é simples. De um lado, há uma pessoa que muda de ideia quando os fatos mudam, e o outro, o fanático, ele muda os fatos para proteger a ideia. Então, meu conselho é: não seja fanático, meu caro. Sabedoria e consciência. Valeu, até mais. Até mais.